Agora, professor, qual é o perfil hoje das pessoas que fazem curso à distância aqui no Brasil? Essa é uma pergunta muito boa. Obrigado. Olha, a maior parte ainda é mulher, nós temos 53,5%, sendo que quando a gente fala de cursos técnicos, aprendizado por trabalho, tem um pouco mais de homem, um pouco mais de 50% é homem, quando a gente fala de graduação em pós, um pouco mais é mulher. Um dado interessante, que até 2 anos atrás, 56% das pessoas ganhavam até 3 salários mínimos. Aconteceu uma coisa em 2008, 2009, que a grande evolução da educação à distância foi no Sul e Sudeste, mais do que nas outras regiões. E aí, essa população até 3 salários mínimos caiu para aproximadamente 30% a 40%. Mas a tendência é voltar a ser a maioria de novo, porque o grande polo de investimento é o Nordeste, onde mais precisa disso, onde tem mais distância de boas universidades, onde tem mais carência de cursos. Então, como o grande investimento está lá, eu acho que nos próximos 2 anos a gente vai ver esse índice de até 3 salários mínimos voltar como a maioria das pessoas que fazem. Agora, professor, ainda sobre essa necessidade de expansão, o senhor citou o caso do Nordeste, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive nas periferias aqui de São Paulo, que a gente tem muitas pessoas com dificuldade de acesso realmente, não tem o computador, não tem um telecentro, não tem nenhum centro de apoio. Existe algum tipo de projeto, de incentivo a essas comunidades carentes para que eles tenham mais acesso também a essa vida digital? Tem. Aí você tem, normalmente, a própria universidade, quando tem interesse em fazer educação à distância com uma determinada comunidade, faz uma série de parcerias, de vender o computador mais barato, de abrir telecentro junto com a prefeitura, porque até é interesse dela e porque toda universidade hoje em dia tem uma obrigação, moral com a comunidade, de fazer projetos reais que ajudem, não só pelo interesse dela. Agora, tem 2 questões. Primeiro que o preço dos computadores tem baixado muito e a gente tem tido um maior nível de renda no Brasil. Então, eu acho que em 4, 5 anos, esse é um problema que tende a se relativizar. A outra coisa é que eu tenho educação à distância via rádio, eu tenho educação à distância via TV. TV a gente tem uma distribuição enorme no Brasil. TV a cabo também está entrando muito forte nesse mercado. TV digital é uma coisa que tem ida e tem volta. A TV digital vai entrar devagarzinho, mas daqui a pouco a gente vai ver revolucionando e mudando a educação no Brasil, que todo mundo tem TV. E celular, a importância é o seguinte, a gente pensa em celular, as pessoas têm preconceito, porque educação à distância lá fora, em celular, é com iPhone, com esses telefones mais sofisticados. No Brasil não é diferente, também tem. Só que o Brasil é tão criativo, a gente sabe usar soluções só nossas. Então, por exemplo, eu gosto muito desse projeto do Senai no Rio Grande do Sul, que ele faz educação à distância usando SMS nos celulares mais simplesinhos. Né? Você tem uma apostila e você interage com o professor mandando as respostas, mandando algumas dúvidas. Não é o ideal, seria melhor ter um sofisticado, mas é o que existe. E o índice de aceitação de quem está fazendo, que a gente é muito simples, e de aprendizado está sendo muito alto. Agora, o que um ensino à distância cobra? O que ele exige de um aluno que opta por esse tipo de educação? Ele exige disciplina, organização e muito motivação. Por exemplo, apesar de ser baixa o índice de evasão que apareceu nesse último censo, a maior parte das pessoas que sai é por falta de tempo. Acha que descobre que, na verdade, você precisa de mais, você estuda mais no ensino à distância. Então você acha que vai ser fácil e você acaba descobrindo que não tem tempo. A outra coisa é se organizar muito, porque depende de mim. Eu tenho o professor à minha disposição, o professor me cobra. Vamos dizer, é diferente na sala de aula que eu tenho que estar lá. No fundo, eu acabo estudando muito mais. Então, se eu sou uma pessoa auto-organizada e motivada, o ensino à distância é o ideal para mim, porque eu tenho acesso a mais recursos, eu tenho acesso a mais tempo até do professor. Porque ele tem uma obrigação de me atender muitas vezes, a hora que eu quiser, eu tenho que ter uma estrutura quase que 24 horas, então tenho muito mais acesso ao conhecimento e tirar dúvidas. E eu tenho toda uma estrutura que foi pensada, quando eu estou falando do bom ensino à distância, do bom ensino à distância, eu tenho toda uma estrutura pensada de apoio para estudar a qualquer momento, mais de uma opção, autoestudo, fórum para acessar, os chats passados, aulas que já foram, que ficaram gravadas, referências para estudar na web. E tudo isso não é solto, tudo isso é dentro de uma metodologia que as partes se integram e que eu sempre posso falar para o tutor, eu preciso de ajuda.
Agora, professora, a gente está falando daquele ensino regular, um curso talvez de um curso superior, mas existem outros cursos livres que também estão exigindo o mesmo tipo de regras, o mesmo, por exemplo, um curso de música, um curso de línguas, também já está alcançando os mesmos níveis que as faculdades estão exigindo no curso à distância? Sim, até porque quanto mais específico o assunto, mais eu preciso de criatividade. Música, você falou. Sim, você aprende música, só que eu preciso ser criativo, eu preciso explicar a música, eu posso transmitir a música, mas eu preciso, se eu quero aprender música, eu preciso ter interação, então eu preciso transformar a música de modo criativo, muitas vezes se faz com 3D, muitas vezes se faz com simulação do próprio instrumento. Mesmo em áreas como medicina, existem simulações 3D, que o objetivo não é substituir a parte prática, é impossível, a medicina tem que ser muito prática, mas é muito caro, por exemplo, eu ter horas de hospital. Eu não posso, primeiro, eu não posso brincar com o paciente enquanto eu não aprendi, vamos falar a verdade. E materiais de simulação que simulam o corpo humano também são muito caros. Então, se eu simular em 3D, ou mexer com bisturi, fazer um exame antes de fazer o real, não é para diminuir as horas, as poucas horas que eu tenho de acesso, quando eu sou aprendiz, à coisa real, eu vou fazer muito melhor. Porque eu já simulei lá o que eu vou encontrar. Então, na verdade, quanto mais específica a área, estou indo para música, para arquitetura, a gente vai ficando mais criativo. Por exemplo, a gente tem recriações de cidades inteiras num software chamado Second Life, que é muito utilizado para aplicações educacionais, que o Brasil usa muito bem. Então, se eu quiser recriações da cidade de Milão, de Turim, do Vaticano, museus inteiros estão lá. Existem alunos na Universidade de Unicinos, no Brasil, eles recriam modelos inteiros de física, de como é que funciona a física no espaço. Eu posso alterar a equação de gravidade, de aproximação dos planetas, eu vejo na hora aquilo acontecendo 3D, é como se eu virasse aqui e eu pudesse quase tocar os planetas, a gente estivesse conversando, é muito legal algumas coisas.